e para aumentar o meu alcance, eu fiz a minha 8ª conta no X. E eu peço que você siga esta 8ª conta. É fácil. P Figueiredo 8. Ela já está aí chegando, passando dos 22 mil inscritos. É muito fácil. P Figueiredo 8. Eu ainda não recebi o serinho da verificação porque eu abri a conta ontem. E eles demoram um pouquinho, mas virar o serinho, vai ficar nos trinks. E aí você vai falar, Paulo, mas o Alexandre vai bloquear de novo. Eu falo assim, bom, em primeiro lugar, você não deveria se preocupar com isso porque você deveria estar usando uma VPN. Mas em segundo lugar, será? Eu preciso que sim. Vocês vão entender melhor nos próximos dias. Tudo que eu posso dizer para vocês é baixem também o Truth Social. A gente ainda tem aquele QR Code do Truth Social, Bruno? Se tiver, bota aí pra gente. Além do X, baixem a Truth Social. Escutem o que o Paulo Figueiredo está falando. O Paulo Figueiredo fala as coisas sempre com propósito. Acho que vocês já perceberam que eu sempre tenho uma estratégia para tudo. Então compartilhem o meu X, baixem a Truth Social, que é pro nosso bem, pro bem do Brasil, não é pro bem do Paulo Figueiredo, não. O Paulo Figueiredo não ganha dinheiro com X, não ganha dinheiro com Truth Social, não ganha dinheiro com nada disso. Mas vocês vão ver essa estratégia se materializando, essa estratégia que começou algumas semanas atrás, se materializando nos próximos dias. É tudo que eu posso dizer. Dá também para dizer, torçam para que o Alexandre mande mais uma ordem de bloqueio para mim no X. É importante que essas ordens continuem chegando. Falando um pouco sobre isso, não deixa de ser, pelo menos de alguma forma, a gente vai começar o Paulo Figueiredo Show tratando de um assunto sobre o qual nós já falamos na semana passada, sobre o relatório do Pedro Vaca da OEA sobre violações à liberdade de expressão no Brasil. Isso porque ontem saiu uma reportagem do jornalista competente, um jornalista competente do Metrópolis, Paulo Capelli, que endossa exatamente o que eu comentei com vocês na semana passada, de que o contexto internacional é importantíssimo para nós entendermos tudo que está acontecendo. O que diz a manchete do Paulo Capelli? Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. E aí vem o subtítulo. Relatório que a OEA prepara sobre a atuação de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca antes vista dos Estados Unidos de Donald Trump contra Lula. E aqui eu tenho que pontuar algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, sendo objetivo. Eu não morro de esperanças de que esse relatório do Pedro Vaca vai ser maravilhoso. Se vier, será, com poucas dúvidas, se vier maravilhoso, vai ser, de certa forma, uma surpresa para mim. Se vier um relatório maravilhoso. Mas o que eu espero é que, mesmo diante da militância dele lá do Pedro Vaca, pelo menos ele traga um relatório dando uma no cravo e uma na ferradura. Ou seja, vem um relatório com aquela história de realmente o Brasil e as cortes brasileiras ultrapassaram os limites, mas eles estavam combatendo uma ameaça real à democracia, o Brasil viveu um momento muito complicado, o presidente Bolsonaro está sendo denunciado por golpe de Estado, houve até tentativa de assassinato do Moraes, 8 de janeiro, enfim, toda aquela falação que na verdade não tem nenhuma substância. Mas é a forma de dar um cravo e uma na ferradura. Qual é a parte que realmente interessa, caso o relatório venha dessa forma que eu espero? A parte que nos interessa é a parte na qual é admitido pela OEA que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites. Vejam, este sempre foi o argumento da esquerda. Este sempre foi o argumento da esquerda. Ele só nunca foi colocado no papel. As pessoas admitem que a Suprema Corte se utilizou de medidas excepcionais, ou seja, nós estamos debaixo de um governo de exceção, é isso que significa um governo de exceção, mas tudo era feito em prol da defesa da democracia. Só que a Suprema Corte nenhuma do mundo pode ultrapassar esse limite, até porque ela não é um órgão político. O presidente é outra história, o presidente é um político, faz parte da discussão política, mas a Suprema Corte não pode fazer isso. E aí nós teremos um documento da OEA dizendo que, de fato, os Estados Unidos passariam a fazer... de fato, o Brasil vive uma ditadura e daria instrumentos para que os Estados Unidos pudessem fazer pressões mais efetivas. Não pensem que é o único instrumento. Os Estados Unidos já estão fazendo a pressão. Essa pressão só vai se tornar mais efetiva. Lembre-se, o governo Trump ainda não completou um mês. Nós estamos na 4ª semana do governo e ele não completou ainda um mês. Completa um mês neste dia 20. Mas, essa semana eu fiz um comentário na página do Ministério das Relações Exteriores, meio misterioso. De vez em quando eu pareço até o Carlos. Eu sou misterioso. Mas isso porque eles fizeram um post onde eles publicaram uma visita do senador Steve Daines, de Montana, ao Brasil, dizendo que ele havia se encontrado com o Alckmin. E aí o Alckmin ainda gravou um vídeo dizendo que o Trump tinha mandado um abraço pro Lula. Um abraço? O americano não manda abraço. No máximo, o presidente formalmente sent his regards, né, que é
envia sua estima. Americano não manda abraço. O que é isso? XO? O Trump não manda abraço, o americano não manda abraço. Já está a primeira mentirinha aí. A segunda foi que eles vieram com um papo. Bota pra gente logo o post, Bruno. Eles vieram com um papo de que eles tinham conversado sobre uma cooperação internacional. Deixa eu ler aqui. Ambos reiteraram o desejo de aprofundamento da tradicional parceria entre Brasil e Estados Unidos, bandeirinhas, porque eles são modernos, com base na identificação de convergência, e destacaram a oportunidade de ampliação de comércio, investimentos e de fortalecimento de cadeias de suprimentos em áreas como minerais críticos. Provavelmente porque a conversa incluiu a venda de urânio para a China, da maior reserva de urânio do Brasil para a China, mas estou desviando do assunto principal. Né? Eu quero, aqui nos Estados Unidos, eu já expliquei para vocês, que eu fui lá no post e falei assim, fake news. Não foi este o assunto. Não foi isso que foi discutido. Digam a verdade para o povo e se vocês não fizerem, eu farei. Mas antes que eu fizesse, o Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, um jornalista que eu não conheço, foi lá e publicou. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco surpreso, porque a notícia, tem a notícia aí, Bruno, do Fábio Zanini? A notícia que ele publicou, eu não sei quem levou essa informação para ele. Porque essa informação estava restrita a um círculo muito pequeno. E estamos tentando apurar dentro do nosso círculo de confiança aqui quem foi que vazou essa conversa para esse jornalista Fábio Zanini. Mas, assim, eu tenho que dizer que ele de fato noticiou as coisas com riqueza de detalhes. Vamos ver aqui o que ele escreveu. Bannon leva a Rubio preocupação com denúncia de Bolsonaro. No subtítulo adiciona a seguinte informação: ideólogo da direita americana e secretário de Estado conversaram há alguns dias sobre o cenário brasileiro. E aí vem o texto da matéria. Um dos ideólogos da direita americana, Steve Bannon, que não é só um ideólogo da direita americana, ele é estrategista-chefe do Trump, muito envolvido nessa última campanha do Trump, inclusive, manifestou em conversa há alguns dias com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, preocupação com a possibilidade de o ex-presidente Bolsonaro ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no caso da suposta trama golpista. Gostei que usou suposta. Segundo o relato feito ao painel, por quem? O próprio Rubio concordou com essa avaliação e agregou que a denúncia seria muito mal vista pelo governo Trump. O secretário de Estado teria pedido então ao senador americano Steve Daines, do Partido Republicano. Steve Daines é um dos membros mais tradicionais aqui do Partido Republicano, é membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado, que expressasse essa visão à secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, durante um encontro em Brasília nesta última sexta-feira. O encontro, segundo o Ministério, no entanto, o tema não foi abordado na conversa. Aliás, os dois presidentes têm feito gestões junto a representantes do trumpismo para denunciar o que chama a perseguição de Bolsonaro, especialmente caso se confirme a provável denúncia contra ele. É grande a expectativa por uma manifestação formal de Trump em defesa do brasileiro. O filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, lidera o contato com políticos alinhados ao presidente dos Estados Unidos. Ele participará no final de semana do CPAC, Conferência da Direita Americana em Washington. No site do evento, ele é descrito como parlamentar, e de fato, não só Eduardo Bolsonaro vai participar do CPAC, como ele vai palestrar no CPAC, que é uma honra absolutamente incrível. Eu estarei com ele lá no final de semana. Aliás, hoje mesmo eu tenho uma live com o deputado Eduardo Bolsonaro, às 8 e pouca da noite, dei uma olhada nas redes sociais, às 8 e pouca da noite, para falar sobre interferência americana na eleição de 22 do Lula. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Mas, resumindo, o que a Folha de São Paulo está fazendo, ela está desmentindo o Ministério das Relações Exteriores. E esse, de fato, um dos frutos da viagem que o deputado Eduardo Bolsonaro e eu fizemos a Washington. E não é segredo para ninguém que nós estivemos, de fato, no Departamento de Estado. Não é segredo para ninguém que nós estivemos com o Steve Bannon. Aliás, eu estive, curiosamente, na própria sexta, no programa do Steve Bannon. Tem um corte no canal do Paulo Figueiredo Show. E eu sou convidado com frequência do programa do Steve Bannon. A gente tem um cortezinho, Bruno, da forma como o Steve Bannon me trata. Paulo Fiergo Filo, a close associate with the Bolsonaros, particularly the President Bolsonaro and Eduardo, and a great friend of the show and a personal friend of mine. I've been very disturbed, brother, about what's going on in Brazil. A parte irônica, né,
é que, é óbvio, se Bannon e eu, de fato, nos tornamos amigos, mas ele até hoje não consegue pronunciar o meu nome em inglês, né? O meu sobrenome, né? Figure. Ninguém consegue pronunciar aqui. Aqui nos Estados Unidos eu sou só Paulo. Não tenho sobrenome, sou tipo Cher. Não é segredo para ninguém que nós tivemos com diversas pessoas associadas ao Trump, com pessoas no Congresso, tanto aliados quanto políticos, como técnicos, e o objetivo foi justamente esse, causar isso que o Bannon acabou de repetir aqui. Eu estou muito preocupado com o presidente Bolsonaro. Da ciência sobre a denúncia que está por vir nessa semana. Nós fomos lá avisar, explicar o teor da denúncia, explicar o que viria, por que o Brasil é importante. E a resposta dos Estados Unidos, eu tenho que dizer, veio de forma imediata, com o envio desse emissário por canal extraoficial, para falar, nós não gostamos nada dessa denúncia. E o Brasil pode, como provavelmente fez, falar, não, nós somos uma nação soberana, não há interferência no judiciário, tudo certo, o Brasil pode falar isso. Mas assim como o Brasil tem soberania para decidir se transformar em um Estado totalitário que viola os tratados internacionais, pode, os Estados Unidos também têm soberania para adotar uma política externa adequada a um país que está promovendo essas violações. E vejam, o problema aqui não é que um político de direita está sendo processado. É claro que ele poderia ser processado caso ele cometesse algum crime de fato. Mas é evidente, cristalino, o viés político dessas perseguições. É muito claro o caminho que está sendo traçado nessa história. E é muito claro, principalmente, que o presidente Trump sabe, porque ele foi vítima deste mesmo aparato de perseguição política através do judiciário. Ele sabe o que é ter uma oposição censurada. Ele sabe, ele e o seu entorno estão absolutamente cientes, não só disso, como do papel que os americanos tiveram na implementação dessa censura e dessa perseguição à direita. Diga-se de passagem, não foi só nos Estados Unidos e não foi só no Brasil. Como nós vamos ver no discurso do J.D. Vance, que a gente vai tratar ainda no programa de hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o maior expoente desse tipo de perseguição política, financiada, volto a dizer, e promovida pelos Estados Unidos, da administração Biden. Então, o recado para as autoridades brasileiras está dado. Elas agora, a denúncia deve sair possivelmente entre hoje e amanhã, dizem algumas fontes, outras fontes dizem talvez na sexta-feira. Vamos ver quando virá. O Gilmar Mendes está dizendo que sai amanhã. Eu tinha uma outra fonte que me dizia que ia sair na sexta-feira. Mas a denúncia virá e confirmará o que nós dissemos nos Estados Unidos. Eu repito, o recado está dado. O recado dos Estados Unidos está dado ao Brasil. E me parece que os ministros do STF já receberam o recado. Eles já estão se preparando. Eu me lembro que a imprensa ridicularizava, quando eu vim aqui no programa, falava, olha, isso não vai ficar por isso mesmo. As coisas vão mudar, virão cancelamentos de visto, virão sanções econômicas. E aí todo... Paulo Figueiredo, né? O risinho, argumento de puta. Risinho, argumento de puta, já dizia o Olavo de Carvalho. Agora o risinho das putas virou não tão risinho. Eu acho que hoje já há um consenso de que há cancelamentos de vistos e sanções econômicas, sanções financeiras, melhor dizendo, são absolutamente reais dentro do horizonte. E os próprios ministros já não estão levando na brincadeira. O próprio governo Lula já não está na brincadeira. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que Lula avisou a Moraes para ele não viajar para os Estados Unidos. Quem tem medo. Há alguns meses, saiu a notícia de que o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, teria colocado o apartamento multimilionário dele aqui em Key Biscayne, região aqui de Miami, à venda. O apartamento ficava no nome de uma empresa, está levantado, eu recebi um relatório até com o nome da empresa, os bens dos ministros já estão levantados, administrado pelo filho dele, o Bernardo. E veio a informação de que o apartamento teria sido colocado à venda, o que indica que o Barroso já está se preparando para se desfazer dos ativos dele aqui nos Estados Unidos. O Barroso. E agora saiu essa notícia, trazida pelo canal Ancapso, e eu não posso confirmar, porque eu desconheço a fonte de verdade aqui. Eu até gosto das coisas que o canal Ancapso coloca, meu padrasto adora eles. De vez em quando eu assisto também, e, obviamente não é a mesma forma de visão, mas eles colocam coisas legais. E segundo eles, ele diz que teria uma fonte muito boa de que o Alexandre Moraes estaria transferindo seus ativos do BTG Estados Unidos para o BTG Brasil. Bom, vamos assumir que essa notícia seja verdadeira, o que eu repito, eu sou sempre rigoroso com vocês, eu não tenho como comprovar. Eles têm uma fonte, então a credibilidade nesse assunto não é a credibilidade do Paulo Figueiredo, é a credibilidade lá do Ancapso. Mas eles disseram que tem uma fonte que
que confirma as informações. Vamos assumir que de fato existe, o Alexandre de Moraes tem ativos no BTG Estados Unidos. Eu acho interessantíssimo que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem ativos dolarizados. Porque, ou seja, enquanto o povo brasileiro se arregaça vendo o patrimônio derreter em dólar, né, o dólar sobe, o real se desvaloriza, o seu patrimônio vale menos. Mas o do Alexandre não. O do Alexandre estaria muito bem obrigado com os ativos dele dolarizados. Então, se essa notícia for verdadeira, pelo menos a gente fica feliz, né, de que o Alexandre agora está embarcando no mesmo barco que a gente. Eu também tenho muito ativo em real, que você bloqueou, né, Alexandre? Então, pelo menos agora a gente sofre junto com a desvalorização do real, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Agora, o mais relevante nessa história é que eu já percebi nesta e em outras oportunidades, como no próprio caso da extradição do Alan dos Santos, que o Alexandre e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal não sabem porra nenhuma de direito internacional. Não sabem porra nenhuma. Eu sei muito mais de direito internacional, de como funcionam os mecanismos de cooperação internacional do que eles. Por isso que eu sambo na cara deles e os caras não conseguem fazer nada comigo. Good morning, darling. I see you falling.